que é para podermos saudar as pessoas que nos querem ver através do Facebook e receber também os comentários de lá e podemos responder de aos daqui e aos de lá. Certo? Isso tem que ser a Catarina a moderar, porque eu não tenho acesso ao Facebook aqui. Não, mas a Catarina é que vai dando isso, não se preocupe. A Catarina vai estamos dizendo, em direto. A Catarina vai dizendo em direto. Estamos em direto com o Facebook, portanto vamos desde já dar as boas tardes a quem nos está a acompanhar no Facebook. Vamos fazer mais uma sessão de esclarecimento dos bairros saudáveis, agora desta vez dirigida à região do Algarve. Temos aqui algumas pessoas nesta sala Zoom que são da equipa de coordenação do Algarve e convidados. Temos também o Dr. Mário Jorge Santos, sim, que é o membro da Comissão Nacional que faz a ligação com a equipa do Algarve. E, portanto, Mário, se quiser dar o sinal de partida, faça favor. Não, estou à espera do que a nossa diretora nacional tem para dizer, porque eu, como estava a dizer, não tenho tido grandes possibilidades de me ir atualizando em relação aos últimos desenvolvimentos, sei que há imensos. Não tem problema, Mário, não tem problema. E não tenho sido um elo de ligação como teria gostado e seria em circunstâncias normais, devido à situação que vivemos, que exige dos médicos de saúde pública toda a atenção para a área da pandemia e outras situações epidemiológicas que vão, entretanto, também aparecendo e vão tendo que ser resolvidas, que não têm tanta... Não tem problema, Mário, não tem problema, nós sabemos isso, você tem uma responsabilidade grande aqui na zona sul do país, temos também aqui outros membros da equipa regional, mas então eu proponho-vos o seguinte, se estivessem de acordo. Eu tenho uma apresentação inicial para vos explicar, portanto, para dar explicações sobre como é que se avança com uma candidatura, que é esse o tema da nossa sessão hoje. Depois dessa apresentação, nós iremos responder a perguntas, quer aqui do painel que está connosco, que podem fazê-las através do bate-papo no Zoom, quer perguntas através do Facebook, que podem pôr no chat do Facebook. A Catarina Homem, que está a acompanhar esta sessão, vai transmitindo essas perguntas para aqui e nós procuraremos responder a todas elas. Estamos cá para isso e, portanto, vamos a isto, vamos começar. Eu vou fazer um compartilhamento de tela para vos explicar um bocadinho agora. Já fizemos uma sessão sobre o que é o programa, hoje é sobre como é que se faz uma candidatura, que é o que penso que interessará à maior parte das pessoas que estão a assistir a esta sessão. Vamos a isto então. Muito bem, estão a ver já o meu ecrã, portanto, lembrar, antes de explicar como é que se faz uma candidatura, que esta candidatura está regulada por uma série de documentos que são importantes. Em primeiro lugar, o regulamento do programa, que está no site do programa Bairros Saudáveis, em bairrossaudáveis.gov.pt está lá o regulamento. Depois também há o aviso de abertura do procedimento concursal, que tem as datas, quando é que começa, quando é que acaba. O concurso é até às 18 horas do dia 26 de novembro, portanto temos ainda, já não temos muito tempo, mas temos o tempo suficiente seguramente para que as candidaturas surjam. Já temos muitas candidaturas neste momento abertas na plataforma de candidaturas e, portanto, o que é preciso agora é saber como é que se faz. Para conseguirem pôr a candidatura na plataforma, todas as candidaturas são apresentadas online, através de uma plataforma, e no site do programa está o guia de apoio para vos ajudar a lidar com a plataforma, para alguma dúvida que tenham, e também está uma coisa útil que é uma versão de trabalho do formulário, ou seja, na candidatura, na plataforma, vocês só vão conseguindo ver os quadros à medida que vão avançando e que vão conseguindo preencher e avançando. Mas nós colocamos no site uma versão completa dos campos todos para saberem o que é que vos vai ser pedido para apresentar a candidatura. E antes de começar, eu queria lembrar aqui umas quantas coisas que são básicas. Para quem não está familiarizado completamente com o programa, não tem isto presente, vou lembrar o seguinte, até porque este é um programa que tem condições diferentes de muitos outros. Primeira coisa, os projetos têm que ser apresentados por uma parceria local, que tem que ter pelo menos uma entidade promotora, formalmente constituída, e uma entidade parceira, que até pode ser informal. Isto é extremamente importante. Neste programa ninguém se candidata sozinho. Portanto, tem que arranjar uma parceria. Outra coisa muito importante, os projetos têm que ter um ou mais territórios de intervenção. Este é um programa de base territorial.
O programa chama-se Bairros Saudáveis, não se chama só Saúde para Todos ou outra coisa qualquer, é Bairros Saudáveis. É claro que os bairros podem não ser bairros especificamente, pode ser um território que até nem seja um bairro, pode ser um conjunto de casas, pode ser uma aldeia, pode ser uma rua, pode ser uma freguesia, pode ser uma parte de uma freguesia, mas tem que ser uma coisa territorializada, aquela zona específica. E depois cada território de intervenção, os projetos podem ter um ou mais, tem de cumprir pelo menos 3 dos 7 critérios de elegibilidade. Eu vou apresentar isto. Há outros programas em que os critérios de elegibilidade têm a ver com quem se candidata ou os destinatários. Aqui não, aqui a elegibilidade é sobre os territórios. Portanto, é isto que eu queria chamar a atenção desde o princípio. Depois, uma terceira coisa importante, são as parcerias que escolhem o que é que vão pedir. Ou seja, podem escolher um projeto pequenino, até 5 mil euros, podem escolher um projeto intermédio, até 25 mil euros, ou podem escolher os projetos que têm um máximo de financiamento, que é 50 mil euros. O financiamento, se o projeto for aprovado e financiado, é 100% daquilo que foi proposto como elegível. E, portanto, isto é importante saberem para se posicionarem o que é que realmente vos interessa fazer. E o que podem fazer, aqui a quarta coisa a dizer, o que podem fazer praticamente é tudo, na área da saúde, na área social, na área económica, na área ambiental, urbanística, podem fazer tudo, quase tudo o que quiserem, e o regulamento tem muitos exemplos nestas coisas todas, mas não se esqueçam de uma coisa, aquilo que querem fazer tem que responder a problemas que tenham identificados no território. Não podem fazer só uma coisa porque estão habituados a fazer um determinado tipo de projeto, é isso que a gente quer fazer. Não, o sítio onde vocês vão trabalhar precisa desse projeto, esse projeto responde a problemas concretos, isto é uma das coisas mais importantes e é sobre isto que o júri depois também vai avaliar as candidaturas. Portanto, isto é o básico para começar. E vamos agora, como é que eu vou fazer isto em 7 passos para ajudar. Há aqui 7 passos fundamentais, a ordem pode não ser exatamente esta, mas estes passos todos têm que ser dados. O primeiro eu já falei, é escolher o território, também já vimos que pode ser várias coisas, mas tem que estar bem identificado e o projeto pode ter mais do que um território. O segundo passo é saber se o território cumpre ou não cumpre os tais critérios de elegibilidade. Nós vamos ver isso a seguir. Isso está no anexo 2 do nosso regulamento, mas vamos ver isso a seguir com mais cuidado. O terceiro é construir a parceria. Diga? O terceiro é construir a parceria, portanto, ninguém se candidata sozinho. A parceria tem de ter pelo menos uma entidade promotora e uma parceira, mas pode ter mais promotores e mais parceiros. É aí, com a vossa capacidade de juntar gente, é que se vê o que é que conseguem fazer. Depois há um quarto passo importante, tem que procurar apoio da junta de freguesia ou da autoridade de saúde. A autoridade de saúde local, neste caso, é o delegado ou delegada de saúde da vossa área. Se tiverem dúvidas, nós estamos neste momento a tentar obter os endereços das autoridades de saúde locais para vos poder ajudar, mas a vossa equipa regional também vos pode ajudar nisso. Depois, um quinto passo é o que é que gostariam de fazer, quais são as atividades em concreto, não é só o nome do projeto é muito importante e é a cara do projeto, mas o que é que vão fazer nesse projeto, o que é que querem fazer? E aí têm que ver as várias medidas e ver se elas são execuíveis e quais são, em que eixos é que elas se inserem. Pensar nas atividades que querem fazer, pensar quantas pessoas vão precisar, vão ter que fazer um pequeno orçamento, uma estimativa dos vossos custos. Há um conjunto de despesas elegíveis que estão previstas no regulamento e depois vão tentar encaixar os vossos custos nessas despesas elegíveis. O orçamento que a gente vos pede é uma coisa muito sumária, apenas com as grandes rubricas e o que é que vocês pensam que vão gastar em cada uma delas. Poderemos falar mais sobre isso se quiserem. E finalmente registar-se no formulário de candidaturas. Para se registarem no formulário têm que ir à plataforma que é candidaturas.bairrossaudáveis.gov.pt. O site do programa é só bairrossaudáveis.gov.pt. A plataforma das candidaturas acrescentam a palavra candidaturas. candidaturas.bairrossaudáveis.gov.pt. Isto é para começar. Ora bem, como é que vamos saber se o território é elegível? Vamos lá ver então isto com mais cuidado. Não há uma definição prévia, portanto nós não fizemos nenhuma cartografia, nenhum mapa a dizer quais são os territórios elegíveis no país, andámos a fazer através da consulta pública algum levantamento de territórios eventualmente elegíveis, mas isso não tem um valor exigível para este programa, era apenas para nós percebermos se o programa se aplicava a todo o país ou não, e verificámos que sim, pelo menos ao território continental, que é o seu âmbito. Portanto, a primeira coisa, vão definir o vosso território e verificar se ele cumpre ou não cumpre os tais 3 dos 7 critérios, e depois tem que requerer à junta ou à autoridade de saúde local a confirmação desses critérios. Atenção, que se forem fazer um projeto em vários territórios, têm que fazer esta verificação para todos os territórios, para cada um, para todos. E vamos ver como é que é.
Isto faz-se através de uma ficha que está no anexo 1 do regulamento, que se chama Ficha dos Critérios de Elegibilidade, tem mais ou menos este aspecto que vocês veem aqui, tem os 7 critérios em 7 caixinhas, portanto o primeiro são condições de habitabilidade deficientes ou precárias, o segundo, número significativo de moradores com rendimentos baixos ou muito baixos, são 2 critérios mais gerais, digamos assim. Depois temos um terceiro critério, um quarto e um quinto, que são de saúde. O terceiro é número significativo de pessoas de risco em caso de Covid, e isto provavelmente a Autoridade de Saúde é que vos pode ajudar a responder, mas o vosso conhecimento do território também vos pode ajudar a saber se nesse sítio já houve um surto ou se há muitas pessoas idosas, por exemplo, que sejam pessoas de risco, e isso também permite verificar se realmente isto existe ou não. O quarto critério também é de saúde, número significativo de pessoas com constrangimento de acesso a cuidados de saúde. Há aqui 3 exemplos. Eu chamo a vossa atenção que estes exemplos são só para vos ajudar a considerarem que o critério existe. Cada vez que numa destas caixas clicarem num destes exemplos, numa destas alíneas, podem clicar automaticamente no critério, porque basta que uma destas alíneas se verifique para que o critério se verifique também. Mas até pode não se verificar nenhuma e o critério também se verificar. É, por exemplo, o caso aqui, pessoas com constrangimento de acesso a cuidados de saúde. Os exemplos que cá estão são falta de condições de mobilidade e transporte, falta de documentação ou barreira linguística, falta de capacidade económica para a aquisição de medicamentos nas farmácias, mas pode haver um outro constrangimento que neste momento existe, as pessoas têm medo de ir aos centros de saúde, não conseguem, têm medo, ou os centros são muito distantes, e esse é um problema também importante, e se isso acontecer, podem clicar aqui e pedir a confirmação junto da vossa autoridade de saúde. O quinto tem mesmo que ser a autoridade de saúde a dizer se isto acontece ou não, ou seja, se no território que vocês escolheram a taxa de cobertura vacinal do Programa Vacinal Nacional de Vacinação é inferior a 95%, se for inferior a 95% isto verifica-se. O sexto critério e o sétimo são critérios mais específicos que atingem determinadas camadas da população, mas também são muito importantes. Em primeiro lugar, se há nesse território um conjunto grande de crianças ou jovens em idade escolar que não conseguem frequentar a escola ou que têm elevada percentagem de insucesso, ou, por exemplo, não tenham condições de assistir ao ensino à distância, neste momento já há muitas escolas que estão com turmas confinadas ou parcialmente confinadas, ou toda a escola confinada, e quem fica confinado, a escola já não está a dar o ensino presencial, será que os miúdos têm condições para acompanhar o ensino à distância? Se houver uma quantidade grande de miúdos que não têm isso, naturalmente aqui também pode assinalar um critério. E finalmente, número significativo de pessoas em situação de exclusão. Estamos a falar, por exemplo, em idosos abandonados, ou pessoas em situação de sem-abrigo, ou pessoas vítimas de tráfico, ou pessoas, por exemplo, trabalhadores precários que estão extremamente abandonados e isolados com problemas de habitação graves, e o Algarve teve situações graves deste género e presumo que ainda as terá, relacionadas com pessoas que estavam a trabalhar para a hotelaria está, como nós sabemos, com as dificuldades todas e, portanto, é muito provável que a mão de obra precária nessa área esteja em condições ainda piores do que estava antes da pandemia. Portanto, isto são apenas exemplos. Uma vez preenchida manualmente a ficha, que vocês podem descarregar no site, preenchida para cada um dos vossos territórios, ou só para um, se for só um, o que tem que fazer a seguir, já vamos ver, o que tem que fazer a seguir, ver quem é que vai apresentar as candidaturas, tem que ver quem é que pode ser a entidade promotora, o artigo 15 do regulamento explica isto, a entidade promotora tem que ter personalidade jurídica, não é obrigatório que tenha sede no local onde vocês vão trabalhar, tem que ter personalidade jurídica e, naturalmente, ser uma entidade com fins altruísticos, que se enquadra na lei de bases da economia social, pode ser uma associação, uma IPSS, uma fundação, uma paróquia, enfim, o que entenderem. Quem não pode ser promotor são as entidades públicas. As entidades públicas podem ser parceiras, artigo 16 do regulamento, assim como grupos informais, associações, cooperativas, todas as que podem ser promotoras podem ser parceiras. Mas além das que podem ser promotoras, há também entidades que não têm personalidade jurídica, não estão formalmente constituídas, até podem ser voluntários individuais que vocês queiram agregar à vossa parceria, sobretudo pessoas que moram no território onde vão trabalhar ou que trabalham lá e que interessa associar para que haja uma participação maior. A pergunta que se pode fazer é se há algum limite para o número de entidades da parceria. Não há, há um limite mínimo. Isto é, uma promotora e uma parceira, mas não há limite máximo. E a outra pergunta que já me têm feito é, há algum limite para o número de projetos que cada entidade pode apresentar? Bem, há um único limite para os promotores. Cada promotor não pode fazer mais do que um projeto em cada freguesia. Esse projeto até pode ter vários territórios na freguesia, mas só pode ser um por freguesia.
mas este limite é só para os promotores, não se aplica aos parceiros, e os próprios promotores podem ser parceiros de outros projetos na própria freguesia, não podem ser promotores outra vez. Como promotores é que é só um em cada freguesia. Vamos então ver como é que se confirma a elegibilidade. Portanto, já escolhemos o território, já temos mais ou menos a nossa parceria. O que é que vamos fazer? Vamos para os critérios que eu há pouco vos mostrei, que têm a ver com questões mais de ordem social ou de habitação, ou várias camadas etárias com problemas, o pedido de confirmação da elegibilidade é dirigido à junta de freguesia. Para aqueles 3 critérios de saúde que eu vos falei, o pedido é dirigido ao delegado de saúde. E, portanto, como é que vocês fazem esse pedido? Há umas minutas próprias, quer para o vosso requerimento, quer para a declaração, são muito simples, estão no anexo 2 do regulamento, a minuta do requerimento para a junta de freguesia, a minuta do requerimento para a autoridade de saúde, consoante for o caso, têm que juntar a fichazinha que preencheram ao vosso requerimento e depois apresentam e a entidade depois passará a declaração, esperemos assim. Se por acaso alguma entidade não passar a declaração, não der confirmação daquilo que vocês precisam, nós vamos no final do concurso, vamos dar um prazo de 5 dias para que as pessoas possam cumprir efetivamente alguma declaração, algum documento que falte, mas além disso, se mesmo assim faltar, vamos tentar evitar ao máximo que as candidaturas sejam excluídas por uma razão que lhes é alheia, ou seja, esta confirmação de elegibilidade não depende da vontade dos candidatos, é de entidades externas, e pode ser difícil. Os delegados de saúde, ainda há pouco ouvimos o Dr. Mário Jorge a dizer-nos, estão assoberbados, nós sabemos que estão com imenso trabalho, não estão a dar, em algumas zonas não conseguem dar conta sequer do seu próprio trabalho e dificilmente alguns deles poderão fazer isto. Mas em todo caso, se isso acontecer, nós, equipa nacional, com a ajuda das equipas regionais, iremos confirmar a elegibilidade diretamente. Mas se ela já vier confirmada, alivia-nos muito o trabalho, porque se nós tivermos centenas de candidaturas e tivéssemos de estar a confirmar todas, seria um bocadinho complicado. O que é que se pode fazer? Já vos disse que se pode fazer mais ou menos tudo, nas várias áreas. Se quiserem vão ao regulamento, ao artigo 10º, que tem lá os eixos e montes de ideias de coisas que se podem fazer nestes vários eixos, mas não é limitativo, até podem fazer outras coisas. A coisa principal aqui é o eixo ou eixos que vocês escolherem devem procurar responder aos objetivos do projeto e aos problemas do território. Isto é muito importante. As coisas têm que bater umas com as outras. Não é lembrarem-se de fazer um projeto com determinados objetivos e depois ir buscar um eixo que nada tem a ver com os objetivos que vocês escolheram. Procurem ser coerentes aqui, porque isso também é valorizado pelo júri. Quanto dinheiro é que vamos precisar? Como é que fazemos o orçamento? Ora bem, tem os tais 3 escalões que eu falei, uma ação simples até 5.000 euros. No sábado, por exemplo, fiz uma sessão dirigida às associações juvenis em vários pontos do país e para muitas associações juvenis isto interessa bastante, porque querem fazer, por exemplo, uma determinada campanha pontual ou um evento e este é um valor interessante para esse tipo de trabalho. Podem fazer um serviço à comunidade, prestar um determinado serviço, mas só aquele, durante um ano inteiro e isso até 25.000 euros. Ou podem fazer um projeto integrado que tem várias coisas, várias atividades, pode ter vários componentes, até pode ter vários eixos, e aí podem ir até aos 50.000 euros. Portanto, têm que pensar que atividades é que querem fazer, que recursos é que têm, o que é que vão precisar. Eu já vos disse que as despesas elegíveis são financiadas a 100%, mas tem que se encaixar nas rubricas. E agora vou-vos lembrar as rubricas elegíveis, das despesas elegíveis. Tem que ser ou recursos humanos, ou aquisição de serviços, ou aquisição de materiais ou equipamentos, ou despesas de comunicação, ou despesas com instalações e equipamentos. As despesas com instalações ou equipamentos é o quê? É, por exemplo, assim, pagar despesas de água e luz de uma sede, ou pagar a renda de uma sede, por exemplo. Bom, mas essas não vão ser postas elegíveis a 100%, porque aí é só a parte, uma pequena parte, consoante o uso que for dado a essas instalações. Se ela for muito usada pelo projeto, terão que pagar um pouco mais, se for pouco usado pelo projeto é na proporção. Nós não especificamos limites, mas é para terem ideia qual é a maneira de calcular isto. O orçamento ainda permite uma margem de 5% para despesas não especificadas, porque nem sempre numa estimativa prévia se consegue acertar exatamente nos valores. Vamos agora entrar no último passo, como é que nos registamos? Ora bem, tem uma versão de trabalho do formulário da candidatura, como eu já disse, está no site do programa. Podem imprimi-la e com as entidades da vossa parceria verem um bocadinho o que é que pensam por ali. Aquilo tem os limites de caracteres para escrever as várias coisas, portanto procurem caber no espaço que vos está destinado. Por exemplo, a descrição do projeto são 1.000 caracteres,
mas se não chegar, depois na mesma ficha do projeto, da descrição do projeto, na mesma ficha tem a possibilidade de escrever até 5 objetivos, portanto podem desenvolver o que estão a descrever no projeto nesses objetivos. O que é preciso é que o projeto seja bem apresentado e bem justificado nesses objetivos. De qualquer modo, as candidaturas propriamente ditas têm que ser através da plataforma, como eu já disse, que é este formulário, tem que ser preenchido e gravado e está acessível no endereço que eu já vos disse, candidaturas.bairrossaudáveis.gov.pt. Atenção, que há aqui uma questão muito importante, todas as entidades da parceria têm que se registar, mesmo que seja uma junta de freguesia ou uma câmara, têm que se registar com os seus dados no formulário. Mas só uma entidade é que depois vai preencher o formulário da candidatura propriamente dito. O registro é para todos, mas o preenchimento do formulário é só para uma entidade. Tanto faz ser a promotora, como ser uma parceira, como ser uma pessoa mais desembaraçada nas questões da internet e de questões de formulários online. O que é preciso é que seja sempre a mesma entidade. Isto é por uma razão muito simples, que eu vos vou explicar. Se puséssemos todas as entidades a preencherem formulários, a uma certa altura, uns estavam a pagar os dados postos pelos outros e estabelecia-se a confusão. E, portanto, cada um tem que se registar e os seus dados pessoais ficam no registro uma só vez e ficam para lá. Cada candidatura tem que ter alguém da entidade promotora ou de uma entidade parceira que preenche o formulário e que é a mesma pessoa que vai desde o princípio até ao fim a preencher o formulário. Há aqui um pormenor importante. Então, como é que as entidades que só se registram entram na candidatura? É quando as entidades se registram e recebem a sua senha para entrar, quando elas entram, elas veem um ecrã e do lado esquerdo do ecrã vem um código de 6 letras maiúsculas que é o seu código de identidade. É através desse código que têm que ceder a quem está a preencher a candidatura que elas são associadas à candidatura. Suponhamos uma entidade, suponhamos neste caso uma junta de freguesia que até é parceira em 3 candidaturas. Ela só se registrou uma vez, mas tem lá um código que é sempre o mesmo daquela junta de freguesia. E quando uma candidatura for pedir ser junta, lhe cede o código, a junta cedendo o código, essa parceria já pode lá meter esse código e assim aparece a freguesia associada àquela candidatura e assim sucessivamente. E, portanto, todas as entidades têm que se registar, todas as entidades, quando tiverem a sua senha, podem entrar na plataforma para ver o que é que já lá foi escrito no seu projeto, com o nome do projeto, veem o que é que lá foi escrito, mas só pode editar uma pessoa. Ali há 2, vão ver que agora não vou mostrar esses pormenores todos, mas o guia de apoio tem os ecrãs todos, um a um, para explicar estes passos todos, para compreenderem bem como é que isto funciona. Vou explicar apenas de uma maneira muito geral como é que funciona o formulário do registro e da candidatura. Portanto, como eu digo, quando se entra na plataforma, a primeira coisa que é preciso é registrar, um login, como se diz normalmente, é fazer o login, receber a senha, com a nova senha, com a senha que depois recebem os mails e recebem a senha para entrar, uma senha provisória, com essa senha provisória entram. Muito bem. Uma vez entrando no formulário da candidatura, se vão fazer uma nova candidatura, se são a entidade que vai fazer uma nova candidatura, escolhem nova candidatura, põem lá o nome do projeto. Se não são a entidade que vai fazer uma nova candidatura, vão ver uma candidatura que já está criada. Escolhem ver e vão lá ver o que é que lá está. E o que é que é em cada candidatura, o que é que aparece? Há 8 quadros. O primeiro é a identificação do projeto. A primeira coisa, e eu aqui aconselho a pensarem bem no nome que querem dar ao vosso projeto. Eu vi, por exemplo, que já estão muitas candidaturas abertas lá no formulário que eu penso que são candidaturas de teste porque têm nomes que não têm qualquer significado. Tipo, nome, teste não é um nome de projeto, portanto percebemos logo que aquilo ainda está a ser trabalhado. Porque uma vez que ponham o nome do vosso projeto com o nome que lhe queiram dar, essa é a marca da candidatura e mais ninguém pode usar o mesmo nome. Portanto, isto é importante, saberem bem como é que ele se vai chamar. Pronto. Há mais coisas a preencher neste quadro, que quem tiver a preencher verá, ou se forem ao formulário em Word que está no site, está em PDF, que se forem ao formulário do site podem também ver quais são os campos, mas há vários campos para preencher, mas o principal é o nome, a descrição e os objetivos do projeto. Isto é o principal neste primeiro quadro. No segundo quadro, é que é um quadro para as entidades, então não é só um quadro, é tantos quantos as entidades da parceria. Tem que preencher isto para cada uma das entidades. Em primeiro lugar, logo aquele que está a preencher a candidatura, põe logo o seu código da sua entidade e entra. E depois vai pedindo sucessivamente aos outros parceiros que deem os códigos para poderem todos entrar. Portanto, se for um parceiro informal, por exemplo, um grupo informal, só se registra uma vez, deve-se registrar o nome da pessoa que representa o grupo
E esse também só tem um código, não é cada pessoa do grupo informal ter vários códigos, que isso estabelecia a confusão, tem só um código. E, portanto, este Q2 tem que lá ir associando as várias entidades e depois tem que preencher no próprio quadro de cada entidade se ela é promotora ou se é parceira e mais algumas perguntinhas que lá estão relativamente simples. E com este preenchem o Q2. Depois entramos no Q3, que é dos territórios. Se tiverem só um território, aquela ficha que eu vos mostrei há bocado dos critérios de elegibilidade, praticamente é transferir aquilo para o formulário, porque é muito parecido, é praticamente igual, os campos são os mesmos. Se tiverem mais territórios, têm que fazer o mesmo com as outras fichas de elegibilidade, umas atrás das outras. Bom, mas ainda não têm as declarações de confirmação, não faz mal, podem já preencher, e depois há lá um campo para juntar PDFs, e quando tiverem as declarações, fazem um fecheirinho em zip e enfiam lá esse fecheiro para confirmar os territórios de intervenção. Este quadro pergunta mais umas coisas relativamente simples, mas basicamente é isto. Para as atividades, aí é que começam vocês a desenvolver o que é o projeto, o que é que o projeto vai fazer. E então são as várias atividades, têm que descrever a atividade, descrever a quem é que ela se destina, basicamente, e descrever também quando é que pensam fazê-la. Há atividades que se fazem logo no princípio do projeto, há atividades que se fazem no meio do projeto, há atividades que se fazem no fim, e há outras que são desde o princípio até ao meio até ao fim. Por exemplo, coordenar o trabalho todo, que é uma atividade importante, é desde o princípio até ao fim. Mas isso vocês é que verão como é que desenvolvem as atividades, podem pôr as atividades que quiserem, julgo que até ao limite de 20, parece-me que é esse o limite que está previsto, mas 20 atividades é muita atividade, e portanto preencher um quadrinho para cada uma das atividades. Depois passamos ao quadro 5, indicadores de resultados. Aí não se assustem muito, porque isto não estamos a pedir indicadores estatísticos, nem nada de muito difícil, estamos a pedir coisas muito simples, no geral quantitativas, muito simples, depende dos eixos que vocês tiverem escolhido. Suponhamos que o vosso projeto escolheu o eixo social, lá neste quadro 5 aparecem vários campos, impacto económico, impacto ambiental, impacto urbanístico, impacto social, não sei o que mais, impacto na saúde. Se vocês escolheram o eixo social, vão só preencher o campo do impacto social, porque os outros campos não vão trabalhá-los. Se preencheram outros eixos, têm que preencher os indicadores dos vários eixos. Por exemplo, no caso dos indicadores do impacto social, o que é que lá perguntam? Perguntam, nomeadamente, quem são os destinatários do vosso projeto? Se são crianças, se são jovens, são sobretudo mulheres, se são famílias, e quantas pessoas mais ou menos é que vocês pensam que vão atingir? Mais ou menos, evidentemente que isto é uma coisa é uma previsão, e nós estamos num momento imprevisível da nossa vida e das nossas vidas nacionais e não só, e portanto há previsões que não são difíceis de fazer, mas têm uma ideia mais ou menos da quantidade de pessoas que querem atingir. Se for, por exemplo, uma coisa, um impacto urbanístico, por exemplo, querem fazer a intervenção em habitações para melhorar as condições de habitabilidade, aí já devem saber quantas habitações é que vão intervencionar, porque senão não conseguem fazer o orçamento. Essas coisas custam dinheiro e a partir de uma certa altura o dinheiro não chega. Portanto, isto é o quadro dos indicadores. Há lá um dos indicadores de resultados também interessante, é, por exemplo, na comunicação. Nós estamos numa altura em que não podemos fazer reuniões presenciais, portanto, se quiserem fazer uma página de Facebook ou se quiserem criar um site ou o que seja, é aqui que devem fazer essa indicação e isso também tem direito a despesas elegíveis. Entramos no quadro 6, que é o orçamento, tem duas áreas, uma área é pôr os valores das despesas elegíveis para aquelas rubricas que eu disse, e do outro lado, quanto é que a entidade promotora vai receber. A entidade promotora, se for só uma, recebe o total das despesas elegíveis. Se forem duas, tem que dividir entre si, e isso tem que lá estar escrito. Mas só das promotoras, eu aqui tenho que dar uma explicação importante. O dinheiro é transferido apenas para as entidades promotoras formalmente constituídas. As entidades parceiras podem ser beneficiárias do financiamento, mas isso é dentro da parceria que se resolve, não é no protocolo que vão fazer com o programa. No protocolo com o programa nós só protocolamos com as promotoras, por uma razão muito simples, porque isto é dinheiros públicos e o Estado não pode fazer transferências para grupos informais, como é evidente, não pode ser feito assim. Mas fazemos a transferência para a parceria, confiamos nas entidades promotoras, que aliás apresentam uma declaração de compromisso a dizer que vão gerir o melhor possível aquela verba que lhes é confiada e, portanto, é dentro da parceria que terão que ver depois como é que distribuem o dinheiro, se algum dos parceiros vai fazer atividades que devem ser pagas, se algum dos parceiros vai ser contratado para ser recurso humano, o que seja, é isso, dentro da parceria é que isso fica definido. Depois, outras fontes de financiamento. Se tiverem, e este programa permite isso, podem reforçar o orçamento que vão pedir a este programa com outras fontes. Por exemplo, apoios não financeiros, estou a pensar intervenções, por exemplo, ainda hoje, há bocado estava a responder a um mail desses, vão fazer umas obras
de retirada de amianto de umas casas e têm oferta de materiais. Portanto, se têm oferta de materiais, isso é muito bom, e põem lá que a empresa tal ou a entidade tal vai-nos ceder materiais e põe uma estimativa aproximada quanto é que isso pode valer. Isto é muito importante porque permite perceber que aquilo que vocês vão fazer com este programa é mais do que aquilo que este programa vai dar. É aquilo que vocês vão também conseguir obter para além deste programa. Aqui também devem pôr, por exemplo, se uma entidade parceira cede o seu espaço para fazerem lá atividades, suponhamos a freguesia cede instalações, bom, isso não, vocês não vão pagar por essas instalações, mas isso tem um valor, portanto devem lá pôr esse valor. E tudo isto valoriza a vossa candidatura. Devem preencher um quadro para cada fonte de financiamento, se forem várias. Finalmente, o quadro 8 é muito importante, que é o que vos permite acabar, ou seja, o quadro 8 tem o índice destes quadros todos, e quando vocês vão ao quadro 8 do vosso projeto, verificam que aparecem lá uns alertas a dizer, ui, cuidado, que ali no quadro 2, no Q2 falta não sei o quê, ou no Q5 falta não sei o quê. Olha, veja que no Q6 os valores não batem certo, os que vocês puseram despesas totais não bate certo com o dinheiro que puseram para a promotora. Coisas deste género aparecem no Q8 e vocês vão corrigindo à medida dos alertas todos. Quando não houver alerta nenhum, a candidatura está em condições de ser submetida e dá entrada, e esperemos que tenha boa sorte. E, portanto, isto é o essencial do que eu vos queria transmitir. Desculpem ser tão concreta e pragmática, mas é nesta fase em que nos encontramos, isto é extremamente importante, porque sem isto não há candidatura, e eu agora ia interromper o compartilhamento e ficar disponível para o que se vai passar a seguir. Muito bem. Muito obrigado, arquiteta. A mim cabe moderar, ainda não há inscritos. Resta dizer que da minha atividade facilitadora pode ser, para o caso do Algarve, o contacto com as autoridades de saúde, caso estes tardem em responder, eu posso tentar facilitar esse processo de maneira a cumprir os prazos que estão previstos. Muito bem. Eu tenho aqui, julgo que a Catarina já está a mandar uma pergunta. Se me dão licença, se me dão licença, eu vou respondendo. A promotora do projeto tem que fazer alguma inscrição. Inscrição, não sei, vamos lá ver, tem que se registar, mas não tem que pagar dinheiro nenhum. Tudo isto é gratuito. Não sei se é esse o sentido da palavra inscrição. Não há qualquer espécie de valor a pagar. É absolutamente gratuito. A Celda Costa diz-me que no quadro 3 pedem para identificar a freguesia, não conseguiram assumir nem gravar. Eu penso que aqui no problema, ao pedir, quando o formulário pede a freguesia, há muitas freguesias hoje que se chamam União das Freguesias, por exemplo, União das Freguesias de Setúbal. O formulário não aparece lá a União das Freguesias de Setúbal, mas aparece o nome das antigas freguesias a começar pela primeira. E, portanto, se puserem dentro da União das Freguesias de Setúbal, suponho que a primeira será, por exemplo, São Julião, não sei se é, mas suponhamos que era São Julião, se puserem lá São Julião, vai-vos aparecer as outras todas associadas, é isso que vocês escolhem. Portanto, nas freguesias antigas, o nome aparece, nas freguesias que hoje são uniões de freguesias, aparece, evidentemente, o nome das antigas freguesias, e não da União das Freguesias não sei quantas. Portanto, isto queria explicar. A Elisabetta está a dizer que não consegue adicionar a entidade parceira, mesmo tendo o código. A mensagem é que a entidade já participa, o código é inválido. É que eu não sei se está a pôr o código dessa parceira ou se está a pôr o seu próprio código. Elizabeth, se esta dificuldade se mantiver, manda um mail para o candidaturas@bairrossaudáveis.gov.pt, desculpem lá, candidaturas@bairrossaudáveis.gov.pt, porque nós vamos tentar perceber o que é que se passa com o vosso registro. Aqui é difícil para estar a fazer essa verificação em concreto, mas o que é possível é que a entidade, o código que vocês estejam a pôr, não seja o código da entidade parceira, seja outro código. Portanto, pode haver aqui, não sei se vocês estão a confundir código com senha ou qualquer outra situação, podemos tentar depois resolver isso. Arquiteta, a minha querida 6244 pediu a palavra. Faz favor. 62664, peço desculpa. É quase agente secreto, entre aspas. É só também para disponibilizar, portanto eu sou José Gonçalves, da ARS Algarve, disponibilizar o facilitar do contacto também com as autoridades de saúde e, portanto, assim também, se houver aí alguma dificuldade, por acaso já tive contactos de entidades que estão interessadas em concorrer e o interesse na declaração, e foi essa informação que eu lhes passei, portanto manifestar aqui a disponibilidade e a facilidade de articular também. Obrigada.
Eu queria perguntar-vos se vocês não querem colocar aqui ou pôr no bate-papo do Facebook, mas eu não sei se quem está no bate-papo do Zoom, quem está no Facebook não vê as nossas perguntas aqui do Zoom, pois não, Catarina? Mas podem pôr aqui o mail, a Catarina pode pôr lá no Facebook o mail, o vosso mail aqui do Algarve, para ser o contacto com a regional. Portanto, a Catarina faz isso já, porque quem está a assistir, se quiser saber como é que eu contacto com a minha equipa regional, Catarina vai pôr esse mail agora no Facebook, certo? Muito bem. Eu já agora tenho uma curiosidade que é, eu e a Célia, não é? 62664, disponibilizamos para fazer Josélia. Josélia, claro, Josélia, disponibilizamos para fazer essa ponte com a saúde, mas em relação às freguesias, há algum elemento que possa facilitar essa resposta no caso dela tardar? Está a perguntar, Mário, das declarações de confirmação de elegibilidade, é isso? Corretamente. O elemento que pode facilitar isso é nós termos feito um protocolo com a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Freguesias ser colaboradora deste programa. Portanto, se tivermos alguma dificuldade, nem que nós próprios da equipa mandamos um mail à freguesia a pedir para fazerem o favor de responder, ou pedimos à equipa regional para fazer essa diligência. Eu queria só dar aqui mais umas informações. Mário, é no domínio do formal, porque nós também podemos mandar para o Departamento de Saúde Pública da RS Algarve, por exemplo, mas eu estava a perguntar se nesta equipa haveria alguém com essa facilidade informal, mais a nível informal. Eventualmente as CCDRs, mas não sei se a vossa CCDR lida mais com as CIMs do que propriamente com as freguesias, pergunto eu. Lidamos com ambos. Com aqueles que pediu fazer essa ponte. O Aquiles. Obrigado. O Aquiles ia dizer qualquer coisa? Lidamos com ambos, podemos fazer essa ponte. Boa tarde. Muito bem. Então, se mandarem um mail, se houver dificuldades, mandam um mail para o mesmo Algarve, aquele mail que a Catarina está a pôr, que é o da equipa regional, e algum dos membros da equipa regional procurará satisfazer a vossa preocupação. Eu queria só dar aqui uma informação que é útil. Nós temos 95 pessoas a assistir no Facebook e temos 21 pessoas a assistir aqui. Portanto, estamos a bater todos os recordes de participação nas sessões de bairros saudáveis e, portanto, dou-vos os parabéns aqui à região do Algarve por esta capacidade de mobilização que tiveram. Vamos continuar então com as perguntas. Está aqui uma pergunta de Filipe Lima. Posso responder? A construção de um parque infantil numa comunidade rural enquadra-se no artigo 11 pequenos investimentos e ações integradas? Claro que sim. O que é importante é explicar porque é que esse parque é importante. É importante para essa comunidade. Portanto, o vosso território de intervenção será essa comunidade rural, portanto, se é uma aldeia ou é o que for, vocês identificam essa comunidade, a freguesia onde ela se insere, explicam que ela tem os critérios de elegibilidade, os tais 3 em 7 que nós falámos há bocado, e depois justificam a importância do parque infantil, porque provavelmente não há mais nada no sítio onde essa gente vive destinada às crianças, enfim, depois procurarão as vossas justificações, mas seguramente se podem enquadrar nesse artigo 11. A linha C. Tenho mais uma pergunta, eu vou andando pelas perguntas abaixo, se ninguém me manda calar, eu vou continuando. Tenho a pergunta, também posso pedir à Catarina para ir alternando, a Catarina ler as perguntas e eu dizer as respostas, para não ser sempre a minha voz. Então tem uma pergunta... Está de acordo, Mário, sim? Que a Catarina vai ler as... Quero ouvir a voz da Catarina. Obrigada. Então há uma pergunta da Cristina Correia que diz: boa tarde, no quadro dos resultados esperados, trata-se de resultados decorrentes da aprovação da candidatura ou após o final do projeto? Por exemplo, se com o projeto contratarmos uma pessoa, conta para o impacto económico? Relativamente aos produtos a conceber para venda ou demonstração, conta-se pelas unidades, ou o número de produtos, ou pelas categorias, variedades de produtos? Ora bem, Cristina, vejo que pelo que está a dizer que já andou lá no formulário e já fizeram bastante trabalho. Os resultados esperados é no final do projeto, não é quando estão a começar, é no final do projeto. Se contratarem uma pessoa, eu penso que está lá previsto claramente, no quadro dos resultados esperados, está lá previsto claramente o número de postos de trabalho que pensam criar com o projeto. E, portanto, isso conta, é aí que devem pôr
o número de postos de trabalho. Se isso tiver um impacto económico grande, tanto melhor, mas basicamente é um posto de trabalho, que isso é que é muito importante. Quanto aos produtos a conceber, é mais pela variedade de produtos, creio eu, a não ser que sejam produtos muito extraordinários, mas se forem produtos únicos, digamos assim, se forem produtos únicos, que vão conceber um produto único que querem vender ou demonstrar, se tenhamos um site ou outra coisa qualquer, ou uma aplicação informática ou o que seja, era só um, conta-se pela unidade, é só um. Mas se forem coisas, por exemplo, artigos de design ou produtos de confecção feitos com tecidos recicláveis ou coisas desse género, aí é pela variedade de produtos. É difícil saber quantos é que vão conseguir produzir, depende. Até podem ser produtos alimentares que são produzidos, que são embalados, levados às pessoas, isso pode fazer parte do projeto, portanto é difícil, é mais pela categoria variedade. Faltamos uma pergunta da Silvia Madeira. Peço desculpa. Força, Mário. Saltamos uma pergunta da Silvia Madeira, mas ela, como está aqui, pode falar de viva voz, em vez de eu estar a ler a pergunta dela. Silvia. Olá, boa tarde. A minha questão é simples. Nós, Odiana, representamos um território de 3 municípios do Baixo Guadiana. Nós, como entidade promotora, poderíamos fazer uma candidatura para os 3 em conjunto, com diferentes freguesias? Vocês, se são diferentes freguesias, mesmo sendo diferentes freguesias, podem fazer uma candidatura conjunta para os 3 territórios, não há problema nenhum. Okay. Não há problema nenhum. Mesmo que fossem na mesma freguesia, também podiam. Vocês só não podiam fazer vários projetos para a mesma freguesia. Agora, meter vários territórios no mesmo projeto, podem sempre, Silvia. Ok, obrigada. Peço desculpa à Silvia ter saltado aqui a pergunta da Silvia e passa à próxima. A Cristina Correia gostava de perceber, pede elucidação quanto à participação prevista no desenvolvimento do projeto. O que é que isto significa? Ouça, a participação prevista no desenvolvimento do projeto é saber se vocês vão incorporar as pessoas que vivem ou que trabalham nesse território no vosso projeto ou se têm apenas uns destinatários que não participam diretamente. Nós temos muitas propostas que nos têm aparecido, pessoas a perguntar, ainda não estão a fazer candidaturas, a perguntar, por exemplo, nós trabalhamos, nós damos apoio alimentar aqui aos idosos nestas aldeias e tal. Essas pessoas são destinatárias, não estão a participar. O conselho que nós temos dito é, se têm situações dessas, tentem que dessas pessoas destinatárias haja pelo menos alguns que possam participar no desenvolvimento do projeto, possam ser chamados à parceria, que possam fazer algumas das tarefas que vocês estão a pensar fazer para aumentar a participação. Há coisas que é para toda a gente, se fizerem uma atividade para uma comunidade é aberta a toda a gente, mas há certas atividades que só se dirigem aos destinatários. É bom que os destinatários também participem nessas atividades, é esse o sentido da participação no desenvolvimento do projeto. Suponhamos que vão trabalhar com jovens para uma coisa qualquer, alguns desses jovens podem desde já ser chamados a participar, até podem ser um grupo informal que entra já na parceria e assim sucessivamente, porque isso aumenta a energia do projeto e aumenta a capacidade de participação das pessoas. A Cristina Correia faz uma nova pergunta que é: uma das 20 atividades deverá ser necessariamente a promoção das atividades do projeto através da criação de página na internet, divulgação de vídeos e afins, de forma a podermos preencher o quadro de resultados esperados no que respeita ao impacto da comunicação? Certo, vocês não vão fazer essas coisas só para preencher o quadro, vocês vão fazer essas coisas porque elas são necessárias nesta altura do campeonato. Nós não podemos fazer atividades presenciais e, portanto, se tiverem esse tipo de ações, facilitam que o projeto corra melhor e, portanto, seguramente sim, pode ser uma atividade, isso mesmo. Catarina, tenho uma pergunta a fazer. Essas perguntas da Cristina estão no Facebook, é porque elas não estão a aparecer no meu bate-papo? Não, vêm do Facebook, as que eu tenho estado a ler, sim. Obrigado. Temos uma nova pergunta da Lucinda Caetano, que pergunta: boa tarde, representa a Associação Cidade da Participação e gostaríamos de saber se o aluguer de um espaço para dar apoio ao projeto pode ser integrado como despesa elegível. O projeto tem como área de intervenção uma zona inserida na zona antiga de Portimão. Podem, sim senhora, mas também pode ser que arranjem alguém que vos ceda ou empreste essas instalações por um preço mais módico. Portanto, aí procurem efetivamente a melhor solução. Mas podem, encargos com instalações, podem naturalmente, se for só para o projeto, até afeta 100%. Agora, se for só uma parte, é só uma parte. Mas os encargos com instalações é isso mesmo.
incluindo despesas com água, luz, enfim, etc. Internet, etc. A Cristina Correia gostaria de saber se coordenar o trabalho do projeto deve ser uma das atividades. Isso depende um bocadinho da parceria, vocês é que têm que ver se isso realmente representa um esforço muito grande ou se são poucos e coordenam diretamente. Portanto, muitas vezes a coordenação é uma atividade dela própria, porque exige algum cuidado, organização da documentação, organização das sessões ou dos contactos, tudo isso. Mas isso depende, de vocês é que têm que ver se isso vos faz sentido. Em projetos de alguma dimensão fará sempre algum sentido. Pois, ou que tenham muitos parceiros, eventualmente, pode fazer sentido. E até pode ser um dos parceiros a ficar com essa tarefa de coordenar os outros todos, alguém que tenha mais capacidades, ou melhores instalações, ou melhores condições para o fazer. A Ana Duarte diz, boa noite, gostaria de saber se uma entidade pode ser parceira num projeto e promotora noutro, dentro da mesma freguesia. Obrigada. Dentro da mesma freguesia, sim, pode. E fora da freguesia também. Ela só não pode ser promotora em 2 projetos diferentes na mesma freguesia. Mas promotora num e parceira no outro pode, até porque não está nada garantido que os projetos são todos aprovados e financiados e, portanto, é uma maneira também de diversificar as oportunidades. Passo agora a palavra para a Silvia Madeira, novamente. Tenho aqui uma pergunta. A minha questão é simples. Podemos não alocar verba para os recursos humanos e colocar exclusivamente para a aquisição de equipamentos, assumindo a entidade o custo do recurso humano afeta o projeto? Podem. Agora, se a entidade vai assumir esses custos e vai pagar esses custos, devem pôr isso naquele quadro das outras custos fontes de indiretos. financiamento, a dizer a entidade tal vai ajudar-nos com os recursos humanos no valor que a gente estima em tanto. Ok. Isso significa que vocês estão a ampliar o vosso projeto. Conseguem que uma entidade vos pague os recursos humanos. Bem bom. Atenção, Sílvia, que isto tem que ser feito... Não seria uma entidade externa, seria a entidade promotora. Pode ser, não há problema nenhum. Desde que isto não seja uma forma de completar um outro projeto qualquer que essa entidade promotora está a fazer. Tem que ser projetos diferentes, Isso é preciso ter cuidado com isso, porque, sei lá, por exemplo, estou a pensar um CLDS, de repente havia mais uma coisinha para completar um CLDS e põe-se aqui o bairro saudáveis a pagar isso. Não façam isso, são projetos diferentes. Portanto, o que vocês vão buscar é para o vosso projeto, Se há uma entidade promotora que está disponível para vos ajudar nisso, fantástico. Dá-vos mais capacidade para investir em outras coisas. Obrigada. Vou voltar então às perguntas do Facebook. O Filipe Lima gostaria de saber se a associação não tem certidão permanente, como é que ultrapassa esse campo obrigatório no formulário? A certidão permanente pode, em alternativa, colocar os estatutos da entidade e a ata de eleição dos atuais corpos gerentes. Nem toda a gente tem certidão permanente. Nós explicamos lá no formulário o que é isto da certidão permanente, mas nem todas as entidades têm. Ela é obrigatória para as empresas, para as entidades do setor social e cooperativo é obrigatória só para alguns e não é para outros, nem toda a gente a consegue tirar. Tira-se através do online, através do Instituto de Registro e Notariado e custa 24 €, tem duração de 1 ano e para algumas entidades até o podem aproveitar para fazer, porque simplifica a vida a toda a gente, mas para quem não o puder fazer, a solução é essa. Digitalizar os estatutos de entidade, digitalizar a ata de eleição dos corpos sociais, juntar tudo num ficheiro zip e colocar lá no quadro. Nós temos tido já algumas entidades a queixar-se que não conseguem juntar esse ficheiro, e depois chegámos à conclusão que estavam a juntar informação com um peso muito grande. Provavelmente fizeram uma digitalização de imagem com uma imagem de grande definição e os ficheiros ultrapassam 2 megas. Se ultrapassar 2 megas tem que tentar compactar mais o ficheiro, porque senão ele não aceita, dá erro. Parece que estou a falar aqui uma linguagem de chinês, mas estas questões práticas têm que as pessoas saber que elas existem. Mais uma pergunta do Facebook. A Marisa Silva diz, boa tarde, um projeto que pretende aumentar o número de beneficiários, os eixos de intervenção e os parceiros, mas que parte de um trabalho já feito num primeiro ano de projeto é bem-vindo? Isto é, o projeto a candidatar não é uma continuidade, mas um alargar da intervenção em que as necessidades aumentaram muito. Pois, repare que este programa é um programa que tem características próprias e, portanto, vocês não podem usar este programa para continuar um outro programa que já existe, tem que conceber um projeto novo. Porque as características são próprias, não há nenhum outro programa que funcione como este, com a questão da elegibilidade dos territórios,
com as parcerias constituídas como estas são constituídas, com a abertura que há para falar nos vários eixos, enfim, portanto, procurem fazer um projeto novo, embora naturalmente partindo da experiência que têm do que já fizeram, mas construam um projeto novo à medida deste programa, para ele poder ser aceito, senão correm o risco que ele não seja aceito. Invocam o tal artigo que não pode haver acumulação com projetos que já existem e aí ficam de fora, não vale a pena. Está aqui uma pergunta da Silvia que eu não tenho noção se já foi responder ou não. Podemos não alocar verba para recursos humanos? Sim, já, peço desculpa. Então vamos continuar. A Celda Costa pergunta: um membro da direção da entidade promotora pode ser parceira? O membro da direção da entidade promotora pode ser ao mesmo tempo, isso é... Pois, também estou com alguma dificuldade. Acho aí um bocadinho complicado. Nós não temos no artigo, no regulamento, sobre conflito de interesses, mas o conflito de interesses que nós temos no regulamento é entre nós todos, equipa nacional e equipa regional, não podemos participar em projetos, fica logo claro, o júri também não, e os mentores também não. Agora, um membro de uma entidade ser ao mesmo tempo também parceiro, acho um bocadinho difícil, há uma certa sobreposição de papéis. Pois. Parceiro a título individual, é isso? Ou enquadrar ou integrar outra entidade? Eu não sei, vamos esperar que se calhar que a Celda ou esperar que a Celda explicite, ou a Celda que manda a pergunta em concreto para o candidaturas@bairrosedares.gov.pt, que a gente tentará responder perante o caso concreto, para percebermos melhor a questão, está bem? Posso continuar com as perguntas do Facebook? Força. Sim, então temos aqui a STAM, creio eu, que diz: como podemos avaliar, calcular os custos de espaço quando são disponibilizados pelos parceiros? Desde já, muito obrigada pela iniciativa. Vocês o que podem fazer aí é perguntar na área quanto é que se alugam espaços parecidos com esse. E, portanto, perguntem se conhecerem algum agente imobiliário, ele diz-vos logo o valor, vocês tiram um bocadinho e ficam logo com uma ideia. Aí no Algarve há bastantes agentes imobiliários e agora com bastante falta de trabalho ainda por cima. Mas eles sabem os valores dessas coisas, sabem. Algum deles pode ajudar. Continuando, o Hernani Neves gostava de saber se, no caso de uma possível necessidade de aquisição de viatura para apoio ao projeto, é viabilizado no orçamento? Pode ser considerada uma aquisição de equipamento, mas atenção, este projeto pode financiar a viatura se a viatura for essencial para aquilo que vocês vão fazer no projeto. Se for só uma viatura para transportar pessoas de um lado para o outro, não. Agora, se o projeto envolver, por exemplo, uma prestação de um serviço domiciliário, uma viatura que tem que estar equipada com algumas questões, ou a distribuição de um apoio alimentar que também exige determinadas características da viatura, etc., aí sim. Depende muito, há um dos membros da equipa nacional que costuma dizer, pode-se fazer quase tudo desde que seja bem justificado. E eu estou um bocado como ele, quer dizer, se for bem justificado e o júri aceitar a justificação, encantados da vida, pontua-vos bem. Agora, se de repente for para comprar um automóvel porque nós precisávamos aqui tanto, dava-nos tanto jeito, não vai dar. Tem que justificar bem. Os porquês são quase mais importantes do que aquilo que vão fazer. A Berna Udobro queria saber: boa noite, estou em representação do Teatro Experimental de Lagos e pensámos em candidatar um projeto para oferecer atividades culturais a distintos territórios, aulas e apresentações de espetáculos, com jovens em condição de risco e abandono escolar. Qual é o tempo máximo que o projeto pode ser financiado? Aí vamos lá ver, o projeto, que vai ser, o programa acaba em dezembro do ano que vem. Portanto, vocês têm que imaginar quantos espetáculos poderão fazer dentro de uma perspectiva de que agora são as candidaturas, em dezembro o júri vai avaliar e em janeiro que são os protocolos para fazer a primeira transferência de dinheiro. E, portanto, é até ao final do ano que vem. Este é o espaço temporal possível para este programa. E ainda na mesma área, pergunta: qual é o documento que verifica a condição de risco do território e a condição de abandono escolar dos jovens? E, por outra parte, se nós trabalhamos com jovens com problemas de deficiência mental, poderíamos apresentar um projeto na mesma linha para este público? Podem, com certeza, mas vamos lá ver, a única avaliação que o programa exige é da elegibilidade do território, não é da elegibilidade das pessoas, dos seus destinatários do projeto, nem é da elegibilidade das entidades promotoras, nem nada disso. A única coisa que a gente pede é a elegibilidade do território, ou seja, o sítio onde vocês querem atuar,
as comunidades a quem vocês se querem dirigir têm que cumprir o artigo 8º do regulamento, que diz há 7 critérios, 3 pelo menos têm que se verificar. Ou há más condições de habitação, ou as pessoas ganham muito pouco, ou há muitos jovens abandonados, enfim, vão ao artigo 8º, estão lá os 7 critérios. É o anexo 1 do regulamento. Podem tirar o anexo 1 do site e olhar para ele e ver se esses sítios onde querem atuar cumprem pelo menos 3 dessas 7 condições. Em cada território onde querem atuar tem que ter isso verificado. A Maria Teresa Laranjo pergunta: um projeto de apoio à transformação de produtos agrícolas de pequenos agricultores que os comercializavam em pequenos mercados locais, agora suspensos, e o apoio à sua comercialização, nomeadamente em loja online, social, é elegível como atividade? Como projeto até, isso é mais do que uma atividade, isso é mesmo um projeto, e é um projeto que até pode ser bastante interessante, se vocês o conseguirem efetivamente fundamentar, parece-me que sim, não vejo por que não. Vejam na área ambiental ou na área económica, e se no fundo estão a criar um circuito económico de produção e de troca de produtos, portanto, tudo bem. Do ponto de vista do programa, isso é perfeitamente enquadrável. Agora tem que pôr as outras coisas, escolher o território, escolher a parceria, etc., como temos estado aqui a falar. Está a gente aqui da Direção Regional da Agricultura, não sei se querem completar o que eu disse. Cheguem-se à frente. Tá. Boa noite, cumprimentos. Olá, Alex. Olá, viva. Está aqui a representação da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve. Se ouviu esta pergunta da possibilidade da transformação de produtos, da sua comercialização, até com uma pequena loja social online, e, portanto, em princípio, isto pode enquadrar-se neste programa, certo, Alex? Eu penso que sim. Penso que desde que reúnam os requisitos podem ser perfeitamente enquadráveis. Eu julgo que sim. Obrigado, Alex. Catarina, temos alguma coisa aí no Facebook? Força. Como vocês veem, a nossa assistência no Facebook é muito participativa e dá-nos aqui uma animação grande à sessão. Então, temos mais uma pergunta. A Maria Gonçalves pergunta se o presidente da entidade promotora pode ser o elemento dos recursos humanos. Pode, nada impede. A entidade promotora pode ter que alocar uma pessoa sua para este projeto e pode ser paga em recursos humanos, não há nenhum impedimento nesse aspecto. É uma decisão de gestão da entidade promotora. Exato, Mário. A Marisa Silva pergunta: no papel das entidades parceiras, quais as principais diferenças entre apoiante técnico, apoiante institucional e apoiante em recursos? Bom, apoiante técnico é, por exemplo, uma entidade parceira que é especialista, sei lá, um arquiteto ou uma pessoa, um contabilista, ou seja quem for, que vai prestar um serviço efetivo à parceria. Esse é um apoiante técnico. O apoiante institucional é, por exemplo, uma junta de freguesia. As juntas de freguesia são, em princípio, as juntas de freguesia ou um agrupamento escolar, ou um centro de saúde, ou uma Câmara Municipal, são apoiantes institucionais. E o outro, qual é que era, Catarina, o terceiro? Apoiante? Sem recursos. É o apoiante em recursos. Já tivemos aqui um caso, já vimos a Sílvia, creio eu, há bocado falar-nos de uma situação em que há uma entidade promotora que vai disponibilizar recursos humanos. Portanto, essa entidade é apoiante em recursos. Ou logísticos, ou transportes. Exatamente. Ou instalações, ou o que seja. Vou continuar. A Sandrine Crisóstomo pergunta: um festival de intervenção urbana em toda a cidade de Portimão é elegível? Vamos lá ver, Sandrina, o festival é uma ideia interessante, mas atenção que este é um programa para territórios vulneráveis. Eu não sei se toda a cidade de Portimão pode ser considerada um território vulnerável. Vocês devem escolher os sítios para onde o programa se dirige, são territórios vulneráveis. Não é propriamente... Podem ter lá pessoas muito vulneráveis na cidade, mas se calhar não é a cidade toda. Portanto, ou escolhem um bairro ou uma zona da cidade onde efetivamente há uma concentração maior de pessoas com vulnerabilidades,
ou terão que escolher um território mais específico que tenha essas características, porque senão não conseguem fazer um projeto para a cidade de Portimão no seu todo. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, por exemplo, com Lisboa. Já nos apareceu aqui uma proposta de uma candidatura que queria fazer uma coisa aqui para a freguesia de Santo António. A freguesia de Santo António de Lisboa, para quem não conhece, é a freguesia do Marquês de Pombal. Nós dissemos, olha, desculpem lá, mas a freguesia do Marquês de Pombal não é propriamente uma zona vulnerável da cidade de Lisboa, é a zona mais cara imobiliária da cidade de Lisboa, é onde estão grandes empresas e grandes instituições e pessoas com capacidade financeira, portanto não vai dar. Agora, nesta freguesia, que eu conheço bem porque por acaso é a minha, nesta freguesia há uma rua, que é a Rua de São José, que é paralela à Avenida da Liberdade, que é altamente vulnerável. Portanto, se em vez de disserem que é a freguesia de Santo António, disserem que é para a Rua de São José da freguesia de Santo António, aí já conseguem confirmar os critérios de elegibilidade. Portanto, vocês não se preocupem, o território não tem que ser muito grande, ele tem é que ser efetivamente vulnerável, com aqueles critérios. Eu já hoje tive que dar uma resposta a uma situação que eram apenas 4 casas, intervenção em 4 casas, um bairro inteiro está todo arranjado e aquelas 4 casas as pessoas não têm condições para as arranjar. Pode ser um projeto só para 4 casas, não é pecado. Tem é que ser dirigido ao território que é vulnerável e explicar porque é que são aquelas 4. Porque, efetivamente, as pessoas que lá estão e que lá moram e que até são donas daquilo não têm meios absolutamente nenhuns e as casas são de madeira com telhado de amianto. E, portanto, que diabo, são barracas. Continuando, o Paulo Lopes pergunta: para a inclusão de crianças e jovens em situação de exclusão social numa determinada modalidade esportiva, como contabilizamos as atividades? Bem, isso depende da modalidade esportiva, como é que vocês querem fazer, mas volto a dizer, são crianças e jovens, onde é que isso se vai passar? A prática desportiva que vocês querem implementar vai-se passar no território que vocês escolheram, vai-se passar na escola, vai-se passar numa zona pública. Bom, o que é preciso é que essas crianças a quem se querem dirigir vivam num território vulnerável. Portanto, não podem ser só atividades dirigidas a crianças com problemas, não é disso que se trata. Atividades dirigidas a um território onde há crianças com problemas, ou com pouco acesso, ou com mais dificuldades económicas para conseguirem aceder a essas modalidades. Essas modalidades desportivas para os jovens nestes programas são extremamente importantes. Eu tenho experiência de um programa participativo semelhante a este, que tem corrido em Lisboa, que é o BIP-ZIP, e muitos dos projetos de atividades esportivas são dos mais interessantes, porque realmente falta capacidade de propor e oferecer essas oportunidades a uma população jovem. Posso dizer-vos, por exemplo, houve um caso de um projeto, desculpem-me esta parte, houve um caso de um projeto que foi aprovado e foi feito, juntaram-se 4 bairros e o que eles acharam mais importante para fazer foi uma pista de skate. Eu estranhei, uma pista de skate, será que isto é assim a coisa mais urgente naqueles territórios? Mas era, aquela pista de skate tornou-se o centro de convívio dos jovens todos daquela área toda. Isto apenas para vos dizer, é preciso vocês perceberem onde é que está a coisa que pode fazer a diferença. E isso vale a pena apresentar. Continuando, a Berna Uidobro pergunta: boa noite, para as atividades oferecidas, se pode cobrar bilheteiras ou matrículas e declarar no orçamento com outras receitas? Poder podem, mas atenção que se for uma atividade lucrativa já temos aqui algumas dificuldades, mas podem até, porque isso pode dar sustentabilidade, ao projeto. Agora, se vocês vão fazer para uma população vulnerável uma atividade em que depois tem que estar a cobrar bilhetes, eu pergunto o que é que a população vulnerável ganha com isso. Esta senhora tinha apresentado aquela questão do teatro para jovens deficientes, é relacionado com isso. Mas podem efetivamente cobrar a bilheteira, mas têm que ver como é que justificam isso. Isso pode ser uma fonte de rendimento, mas então tem que ser capaz de desenvolver essas atividades não só naqueles territórios vulneráveis, mas noutros públicos que possam pagar, neste caso. Pois, isso depende muito do projeto. Imaginem, podem cobrar a crianças não deficientes para sustentar o teatro para os jovens deficientes. Há muitas variantes aí, tem que ser projeto a projeto. Agora, essa cobrança deve ser, caso exista, ser ou simbólica ou ser uma taxa, de ser apenas uma percentagem do valor total do que se apresenta. Certo, obrigado. Senão não seria necessário financiamento. Claro. A Helena Maria Gomes gostava de saber: é possível fazer candidatura em espaço privado, mas que irá ter atividades agendadas para a comunidade, visto que o programa termina dentro de um ano?
No espaço privado, como? Eu não percebi a ideia do espaço privado. Tanto quanto percebo, poderá ser ou num clube, ou não tenho a certeza, espero que a pessoa possa responder. Se a pessoa puder explicitar melhor o que é um espaço Sim. privado, porque não podemos aqui ter empresas envolvidas no programa. Podemos ter empresas a oferecer coisas a projetos, mas não podemos ter empresas a beneficiar do projeto. Portanto, tem que ter cuidado aí também, para não ficarem fora das regras do regulamento. Continuando. Arquiteto, eu como moderador e atendendo a que a sessão está a ser muito dinâmica, e para não tornar a nossa reunião interminável, eu propunho uma hora a partir da qual deixaríamos de aceitar perguntas. O que é que vocês acham? Mário, eu ia quase dizer a mesma coisa, não sei quantas perguntas é que a Catarina aí tem ainda, normalmente a gente consegue ir até ao fim, mas depende da quantidade de perguntas que ela lá tem. Nós poderíamos ir até às 19h30, creio eu, se todos achassem bem. Era isso que eu ia sugerir, mas Neste momento a Catarina ficou com um ar de facto, portanto deve ter centenas de perguntas. Sim, eu tenho 3 perguntas por responder e um esclarecimento sobre a questão que tínhamos, que a resposta seria no armazém. Pronto. Não se sabe se esse armazém é privado ou não. É privado, mas de quem, não é? Bom, se é um armazém, se vos emprestarem um armazém ou se tiverem que pagar alguma coisa pelo armazém que seja um preço razoável, vocês podem imputar isso ao projeto. Isso não tem problema. É o espaço onde vocês podem desenvolver a atividade. Não se esqueçam das regras das orientações da Direção-Geral de Saúde, porque o armazém tem que depois estar bem ventilado, tem limitações de espaço, etc, etc. Lembrem-se dessas coisas todas para o projeto ser execuível. Eles precisam do parecer da Autoridade de Saúde, de maneira que, com certeza, que eles na altura pronunciar também sobre essa matéria. Então, mais uma pergunta. A Helena Maria Gomes faz mais uma pergunta e diz: é possível também adquirir um veículo ou não sendo utilizar um particular para o efeito para prestar a deslocação e transporte de material para poder prestar serviços de apoio à comunidade? Vamos lá ver, eu já expliquei aqui há pouco em que condições é que podia ser um veículo se o veículo for utilizado como próprio instrumento do projeto. Se é só para transportar de um lado para o outro, vocês podem ter custos de gasolina que podem pôr nas aquisições de materiais e alguém empresta o carro particular. Mas não se vai estar a comprar um carro para fazer um projeto só para isso. Quer dizer, a viatura pode ela própria ser um instrumento do projeto. Há muitos casos desses, já referi, mas o mais típico é os serviços domiciliários. Estou a pensar, por exemplo, legalização de papéis de estrangeiros imigrantes, haver uma carrinha ambulatória já preparada com a internet, com o computador, com tudo, para poderem ajudar a fazer as legalizações. Isso, por exemplo, a viatura podia ser importante no caso desses, mas noutros casos, se é só para transportar as pessoas de um lado para o outro, é preferível que alguém ceda, se puder, e paga-se da gasolina, vai imputado ao projeto. O João Guerreiro gostaria de saber: boa tarde, a minha questão é sobre o papel dos mentores. O mentor pode ser chamado a dar apoio na candidatura ou durante o projeto e segundo a área de conhecimento. Agradeço a atenção. E nós é que agradecemos a pergunta, porque ainda ninguém tinha falado nos mentores e este programa admite mentores. A Catarina é que é responsável por gerir e organizar essa questão dos mentores. Nós abrimos só esta semana passada o formulário de mentores no site. Portanto, quem estiver interessado em ser mentor, eu já vou explicar o que é ser mentor, pode inscrever-se nesse formulário. O que é um mentor? É uma pessoa exterior ao programa, não exterior àquela candidatura, mas que se disponibiliza de forma gratuita para apoiar quem está a fazer candidaturas. Há candidaturas de comunidades que têm pouca experiência, que nunca fizeram ou que não têm muitos conhecimentos e têm dificuldade de preencher algumas coisas. Os mentores aí podem ajudar muito. Somos nós, equipa nacional, que os encaminhamos para os pedidos. Portanto, quem se oferece, fica uma bolsa, temos uma bolsa com as ofertas e depois vamos encaminhando para quem está a pedir. E já temos alguns pedidos e já temos algumas ofertas. Também lhe posso dizer que esta semana, na quarta-feira de manhã às 11h, pode depois confirmar isto no site, não sei se esta agenda está no site. Ainda não está. Mas então pode nos mandar um mail para o geral@bairrossaudáveis.gov.pt, se quiser, para podermos indicar como pode assistir à sessão de esclarecimento que vamos fazer na quarta-feira às 11 da manhã, exclusivamente para mentores ou pessoas que gostariam de ser mentores. E a resposta à sua pergunta é sim,
os mentores podem fazer essas coisas todas que referiu. Mais uma pergunta. A Marisa Silva agradece os esclarecimentos e coloca uma última questão que se relaciona com a justificação dos objetivos. Essa justificação deverá assentar em que tipo de dados? Não, é basicamente a análise que vocês fazem. A justificação mais importante é demonstrar que aquilo que vocês querem fazer é importante para aquele território e para aquelas pessoas. Essa é que é a justificação. Não é uma justificação estatística, não é para comprovar com análises muito complicadas, é apenas explicar que isto é importante para aquelas pessoas. Porquê? Expliquem isso como se estivessem a explicar a uma pessoa da vossa família que não sabe nada do assunto e a quem vocês querem dizer, olha, eu vou fazer isto, mas porquê que vais fazer isso? Porque isto é muito importante, por esta razão e esta. A explicação é essa natureza de explicação. Explicar a importância do que querem fazer para aquela população em concreto. Boa Eu noite. vou dar aqui mais um exemplo. Quando preenchem a ficha da elegibilidade, localizam ou identificam lá alguns critérios, não é? Por exemplo, que há problemas de habitação, que há problemas de saúde de certa natureza, ou que há jovens com dificuldades. Pronto, se vocês identificaram esses problemas, de alguma forma esses problemas devem refletir-se no projeto. Alguma coisa do projeto deve responder a isso. Porque isso mostra que realmente há alguma ligação entre aquilo que vocês querem fazer e os problemas que identificaram. Ou podem ter feito até uma análise mais profunda do território para perceber os problemas todos e explicarem isso nos objetivos. A Berna Uidobro volta a fazer uma pergunta que é: podem-se realizar as atividades no espaço físico da associação, mas o público ao qual se dirige é um grupo inserido num território vulnerável? Nesse caso, teríamos que considerar o transporte das pessoas para o nosso espaço? Será que isso é uma despesa elegível? Não, o mais simples num caso desses, se o vosso programa fosse elegível, vocês falem com a junta de freguesia, porque muitas vezes as juntas de freguesia viabilizam esses transportes de pessoas para assistirem enfim, é muito a junta ou a câmara muitas vezes viabilizam e facilitam esses transportes. Se não tiverem solução nenhuma, podem pôr isso como despesa elegível, mas façam as contas. Neste momento é a última pergunta e o Dário Piedade pergunta: olá, tenho um projeto para novas instalações desportivas a estrear em janeiro junto de 2 bairros sociais, onde o projeto seria de atividade desportiva para inclusão social, BMX e ciclismo. Mas gostaria de saber se no mesmo projeto poderei fazer o mesmo projeto nas escolas. Vamos ver, as escolas em si não são um território vulnerável. Volto a lembrar que isto é um programa para bairros saudáveis, portanto vocês têm que procurar que o vosso projeto circunscreva determinados territórios onde se verificam aquelas condições de elegibilidade. Portanto, por hipótese, se me está a dizer que é junto a bairros sociais, é possível que os próprios bairros sociais tenham algumas destas vulnerabilidades, porque por definição nos bairros sociais moram pessoas com rendimentos baixos e com determinados problemas de nível socioeconómico. E, portanto, provavelmente o território de intervenção poderá ser os bairros aí ao lado das instalações desportivas. Agora, se as crianças do agrupamento escolar mais próximo que vocês querem servir também moram aí, encantados da vida. Se é para servir outras crianças, enfim, não necessariamente de uma zona vulnerável, podem apresentar, mas pode não ser aceito. Tem que escolher bem o vosso território de intervenção. Quando eu digo não é aceito, não quer dizer que seja escolhido à partida. Quer dizer que o júri, quando vai pontuar com certeza mais aqueles que obedecem às normas do programa e realmente se dirigem a territórios vulneráveis do que outras coisas em que isso não é tão evidente. Boa tarde, posso só fazer mais uma questão? Força, Ângela. Então é assim, nós estamos a pensar em intervir junto de população escolar, mas um grupo muito limitado que são os portadores de deficiência. A intervenção será realmente dentro das escolas, exclusivamente para os portadores de deficiência. Como é que podemos definir o território? Ou Ângela, tem que ver onde é que moram essas crianças ou esses alunos, onde é que eles moram e se realmente as condições em que eles vivem são condições de vulnerabilidade. Porque senão, nós não estamos a eleger os destinatários, nós estamos a eleger os territórios. É preciso compreender a natureza do programa. Pode perfeitamente fazer isso, mas veja o que se passa com os agregados familiares, onde é que as condições de habitação que têm, etc. Porque é isso que vai justificar. Certo. Obrigada. Entretanto, surgiram mais 2 perguntas, não sei se posso colocar. O nosso moderador que diga. Sim, sim. Até às 19h30.
Então, temos aqui uma pergunta do Rui Cabrita para o Alexandre Cunha, que diz: para o projeto de criação de um circuito local de produtos agrícolas, do produtor ao consumidor, como é que se faz a certificação de qualidade dos produtos para venda? O procedimento é idêntico aos dos atuais mercados semanais? Alexandre, está sem som. Está sem som. Eu terei que se dirigir aqui à direção regional da ADRAP Algarve, e ver realmente qual é o tipo de produto que ele quer certificar. E nós aqui daremos o total apoio à certificação do produto. Qual é o produto que ele quer comercializar, ou que ele quer produzir, se é que já produz, não sei qual é o produto que ele se refere. Mas passará muito por aí, dirigir-se aqui até à ADRAP Algarve e certificar o produto. A vantagem de termos a ADRA do Algarve inscrita ou fazendo parte da equipa regional é que podem fazer essa pergunta diretamente à equipa regional e o Alex vai-vos responder e, portanto, ajudará. Para responder, levarei as questões aos colegas, aos técnicos que estão direcionados nessas matérias. É tão só quanto isto. Mas sim, poderá perfeitamente dirigir-se à ADRA Algarve e colocar a questão, e nós iremos responder. Muito bem, e o problema que se pode colocar é um problema de prazos de perguntar e responder e tudo mais, mas se isto, como acontece noutros projetos de outras naturezas, se vocês até ao momento de encerrar a candidatura não tiverem já essa resposta, poderão pôr como uma das atividades logo a primeira da candidatura que estão a tentar viabilizar. A primeira atividade é procurar obter da Direção Regional do Algarve de Agricultura e Pescas a garantia de que podem certificar, etc. e tal. E isso pode ser uma atividade do projeto. Porque provavelmente isto não se pode fazer assim em poucos dias, não sei, eu não conheço os circuitos, mas estas coisas às vezes demoram tempo a fazer, não é? Digo eu. Mas por muito que demore, nós vamos ter em conta os prazos e respeitar a candidatura, não é? A proposta de candidatura respeitando os prazos em vigor, quer dizer, vamos agir com celeridade e respondendo às questões que vão ser colocadas. Obrigada, Alex. Nada. Catarina tem mais uma pergunta, não é? Na realidade, até já tenho mais do que uma. Então, continuando. A Helena Maria Gomes gostava de saber se é possível ser colocado um valor à pessoa por prestar o serviço a uma parte. Eu já faço prestação de serviços, mas seria uma forma de poder deslocar-me e poder prestar a pessoas sem recursos. Exatamente, não percebi exatamente se a pessoa que está a fazer a pergunta, percebe o programa que é uma parceria. Não percebi se é alguém dentro da parceria que quer prestar um serviço pago, não consegui perceber a pergunta. Ou se é uma pessoa individual que está a perguntar isso, assim, se pode ou explique isso melhor, ou vai ter que nos mandar um mail para a gente tentar perceber melhor. Sim. A gente sem perceber o que é que as pessoas nos estão a perguntar, não conseguimos responder como deve ser. Vou passar então à próxima, porque entretanto já surgiram mais umas, e isto até às 19h30 vão entrando. A Hildegardo Granjo gostaria de saber, o Hildegardo, peço desculpa. Boa tarde. Para um projeto de formação cultural ou científica, onde existam visitas para crianças de um bairro, são permitidas as despesas feitas em espaços onde exista bilhética? Onde exista? Bilhética. É uma questão semelhante à que já foi colocada, o problema da bilhética, portanto, o pagar qualquer coisa para entrar. Este programa dirige-se à população vulnerável, portanto, a população vulnerável, em princípio, tem bastantes dificuldades de pagar, seja o que for, mas quem realiza as atividades também tem que as sustentar. Portanto, é uma questão de equilíbrio entre aquilo que vocês querem fazer e quem é que poderá pagar esses bilhetes. Aliás, o Mário Santos já há pouco explicou que terá que ser um preço parcial, terá um preço reduzido, enfim, encontrar uma solução que seja compatível com os objetivos do programa. Aliás, que o custo do bilhete tem um efeito dissuasor, e esse efeito dissuasor da participação afeta mais as pessoas que menores rendimentos do que os maiores rendimentos. Eu penso fazer exatamente o efeito oposto ao que nós pretendemos no projeto. A Catarina diz... Não, eu penso que aqui a questão é outra. Eles querem fazer um projeto de formação cultural onde levam as crianças de um bairro
a um museu ou um teatro, por hipótese. Portanto, o projeto em si é a formação cultural e científica das crianças do bairro vulnerável. Muito bem. Então, nesse caso, a resposta é outra. Ainda bem que percebeste isso que a gente não percebeu. A resposta é outra, Catarina. A resposta é: vocês devem procurar que a entidade que gera esse espaço cultural, seja um museu ou seja o que for, se essa entidade tem algum preço mais favorável para grupos ou para crianças ou para a população escolar. Muitos museus e entidades culturais têm atividades educativas e, portanto, há ou dias em que fazem de graça. Enfim, procurem junto das entidades onde querem fazer as visitas quais são as melhores soluções para levar as crianças, porque há muitos, sobretudo as entidades públicas, têm dias em que é de graça. Ou bilhetes para escolas, etc. Também Exatamente. É possível pedir. A Vera Paisana pergunta, mais uma questão, se possível, são consideradas elegíveis despesas relacionadas com obras em espaços comunitários e comuns, sendo estes da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal, nomeadamente em bairros de habitação social? Ora bem, obras em espaços pertencentes à Câmara Municipal podem ser feitos, se forem realmente num bairro que precisa desses espaços em melhores condições, mas há aqui umas coisas que têm que ser cumpridas. Em primeiro lugar, seja Câmara, ou seja Junta, ou seja quem for o proprietário, não podem fazer obras sem autorização do proprietário. Isto é a primeira coisa, porque arriscam-se a problemas. Portanto, a primeira coisa, tem que ter autorização, se for da Câmara, tem que ter autorização da Câmara. Em segundo lugar, naturalmente a Câmara também vai beneficiar com essas obras. Portanto, é conveniente verem com a Câmara se a Câmara não dá também uma ajuda ao projeto, porque a Câmara é que vai ficar beneficiada, se a instalação lhe pertence, vai ficar beneficiada porque fica com a instalação arranjada. Agora, é muito importante, ou pelo menos que dê como contrapartida uma cedência dessa instalação a quem vai fazer esse trabalho por algum tempo, um tempo suficiente para justificar o dinheiro que lá se vai gastar. As câmaras cedem normalmente esses espaços por X anos, ou às vezes cedem mediante renda. Se vão lá investir dinheiro do programa, podem, por exemplo, pedir para não pagar renda. Enfim, há muitas soluções que terão que procurar, mas devem falar com a Câmara nesse caso. Mais uma pergunta. A Ana Rita Chaves pergunta se o projeto for dentro de prisões, como ponho ali a rua ou o bairro? Como é que identifica, portanto? Já não é a primeira vez que esta questão é colocada, a situação das prisões. A própria prisão não é um território para efeitos deste programa, assim como um hospital não é um território para efeitos deste programa, ou uma escola não é um território para efeitos deste programa. Agora, se as pessoas que estão presas a quem vocês querem chegar tenham uma família que reside em condições difíceis numa determinada zona, essa zona já é elegível para o programa. Portanto, têm que fazer aí um bocadinho de pesquisa para ver se conseguem enquadrar a coisa assim. Nós, por exemplo, demos uma opinião para um programa que não era prisão, um projeto, que não era prisão, eram crianças cancerosas num determinado hospital do país, e nós pedimos, vão ver onde é que as crianças moram, vão ver as condições das famílias das crianças e juntem esses sítios onde as crianças moram como o vosso território de intervenção. Não ponham o hospital como território de intervenção, nem ponham, neste caso, a prisão como território de intervenção. A Dina Barreto pergunta, boa tarde, para indicar território referente a pessoas sem abrigo, os lugares muitas vezes onde se encontram estão em boas zonas da cidade, apesar de muitos não se aperceberem. É possível arriscar e referenciar essas ruas? Obrigada. É possível e é o que devem fazer mesmo, porque o facto de ter lá muitas pessoas sem abrigo, mesmo que seja uma rua importante da cidade, a minha cidade é Lisboa e eu sei ruas importantes da cidade de Lisboa, onde há pessoas sem abrigo, em pleno coração da cidade de Lisboa, e portanto é vulnerável por essa razão. Portanto, podem ser, mas devem identificar aí, identifiquem a rua sem problema nenhum, porque é nesse sítio. Se disserem que é na cidade tal, já a cidade toda não obedece aos critérios de elegibilidade. Catarina, fica fechada as novas perguntas. Estão fechadas, só temos aqui... Apenas acho que deram entrada até às 19h30. Já está. Então, nesse caso, a Maria Teresa Laranjo pergunta, um projeto que visa a criação de um sistema de trocas solidárias, nomeadamente a criação de um banco de tempo, numa pequena comunidade rural no interior e que promova o encontro entre a oferta e a procura de serviços disponibilizados pelos seus membros, é elegível? Claro que sim, se a pequena comunidade rural do interior garantir, lá está, os 3 dos 7 critérios de elegibilidade. Mas é muito interessante até como ideia. E por fim, a Helena Maria Gomes prestou aqui um esclarecimento, mas eu própria não acho que esteja completamente claro, mas vou ler.
ainda a propósito daquela questão da prestação de serviços, e a Helena diz, eu já presto serviços, seria para poder prestá-los a pessoas que não possam pagar e assim assegurar a deslocação e uma parte do custo da prestação. Eu já perguntei à Helena que tipo de serviço e se era em territórios vulneráveis, ainda não obtive resposta, portanto também não consigo. Pois é preciso explicar à Helena que este programa não se podem candidatar pessoas individuais que prestam determinados serviços, não podem candidatar-se. Já tivemos muitos casos, sei lá, por exemplo, uma enfermeira queria fazer um determinado apoio ao domicílio, ela própria, sozinha. Não dá para este programa, tem que ter uma parceria, tem que ter um território, tem que juntar essas duas condições para poder apresentar um projeto. Pronto, e neste caso já não temos mais perguntas. Então, o nosso moderador tem aqui uma palavra. Uma palavra, foi um momento muito agradável de perguntas e respostas. Tenho aqui uma coisa no bate-papo, que é a nossa querida 62.664, perguntar se pode intervir antes do final. Passo já a palavra. E foi muito rico, pena temos estas contingências de tempo, que todos nós temos, porque acho que isto não ia terminar, as pessoas estavam muito empenhadas a fazer perguntas, a Catarina muito empenhada a lê-las com uma dicção excepcional. Gostei imenso deste momento e espero que ainda haja mais momentos em que nos possamos encontrar e discutir e trocar impressões, aliás, porque eu não quero fazer uma dissertação, mas adorava falar sobre o que é o Banco do Tempo e se é que isso existe. Vou passar então à Josélia. Mário não sabe o que é o Banco do Tempo? Eu sei o que é, o que é. Isto é um aspecto filosófico. É que o tempo não dá juros. Ou se gasta no momento, portanto não se pode mercantilizar tão facilmente como parece. Mas às vezes cobra-nos o IVA. Agora, de facto, podem-nos cobrar juros do tempo, isso é verdade. Posso? Força. É muito breve, a minha intervenção é só efetivamente para agradecer a disponibilidade para fazer esta sessão de esclarecimento dirigida ao Algarve, ficar muito contente e toda a equipa está, obviamente, pela mobilização também que se conseguiu. Temos mais de 120 pessoas, de acordo com aquilo que me dizem, a acompanhar o Facebook, para além daquelas que estão aqui em Zoom, e mais uma vez demonstrar a disponibilidade dos vários elementos da equipa regional para ajudar a levar a bom porto as ideias e os projetos que queiram efetivamente apresentar. Só para quem eventualmente não nos conheça, portanto, eu sou Josélia Gonçalves da ARS Algarve, a doutora Margarida Flores está ali também bem identificada, não está com o nome de código, do Centro Distrital de Segurança Social, o doutor Alexandre Cunha da Direção Regional de Agricultura, temos o doutor António Palma do Instituto de Emprego e Formação Profissional e temos o engenheiro Aquiles Marreiros da CCDR. Penso que não me terei esquecido de ninguém, pois temos mais alguns colaboradores destas mesmas entidades, mas as entidades são efetivamente estas, e mais uma vez demonstrar aqui a nossa disponibilidade para acompanhar, quer de uma forma direta, mas podem dirigir também os pedidos de esclarecimento e de colaboração para o e-mail da equipa regional, que algum de nós certamente irá responder. Está bem? E obrigada a todos. E obrigada à nossa coordenadora nacional e ao nosso elo de ligação por estar aqui connosco e pelo esforço. Eu no início não identifiquei a Josélia porque pensei que era representante dos serviços secretos e não da ARS Algarve, por causa do código. Então dou a palavra à arquiteta. Também quero agradecer a todos. Eu devo dizer que estas sessões são o melhor do programa, porque é onde a gente percebe os problemas que as pessoas têm, onde a gente tenta procurar que realmente o que estamos a dizer seja útil. Vemos todos os dias na plataforma de candidaturas o número de candidaturas a crescer, o número de entidades a crescer. Ao princípio, e a equipa regional sabe isso, a nossa grande dificuldade é como é que vamos chegar às pessoas. Era a grande pergunta que nos colocámos, como é que a gente vai chegar às pessoas. Olha, eu não sei como é que a gente chegou às pessoas, mas a verdade estamos a chegar. As pessoas que hoje assistiram também poderão elas próprias chegar a mais gente. Esta sessão fica gravada, graças ao trabalho da Catarina, fica gravada no Facebook e quem não teve possibilidade de ouvir hoje poderá ir lá sempre, em qualquer altura, ver e ouvir e, portanto, isto ajuda-nos realmente a passar a mensagem e digo aquela coisa que eu tenho dito, esta energia
destas perguntas todas, desta gente que quer fazer projetos, é que faz viver este programa. Este programa vive disso e, portanto, obrigada a todos os que estiveram presentes, que nos ajudaram a animar a sessão, pelas perguntas que trouxeram, e agora boa sorte para os projetos. Levem isso para a frente, que é o que a gente precisa. E vamos despedir-nos. Obrigada. Boa noite a todos. A todos e a todas. Obrigada.